Deus para as nossas vidas, no nome de Jesus. Eu quero que você receba essa mulher aplaudindo ao Senhor. Amém. Boa noite, igreja. É com muito tremor e temor, né, que a gente sobe nesse altar. A gente está acostumado a fazer palestras, né, em escolas, em outros lugares, mas aqui eu confesso que dá uma coisa assim na gente, né, porque aqui é o lugar santo de Jesus, né, lugar santo de Deus mesmo. Tudo bem. Muito bom ver algumas pessoas, alguns rostos conhecidos. Então, gente, esse mês nós estamos comemorando, o pastor já falou, né? Nós estamos comemorando, não, né? Nós estamos tratando do Setembro Amarelo. O que é o Setembro Amarelo? É um mês que se discute no mundo todo sobre a questão do suicídio. É um caso, é muito sério, gente. Em 90% dos casos de suicídio poderia ser evitado. E também uma questão muito forte, né? As primeiras causas do suicídio é a depressão. Então, a gente vai esmiuçar aqui o que é a depressão, o que é uma ansiedade, uma crise do pânico. E outra coisa, né? Nós saímos de uma pandemia aí, né? Em 2013, quando eu fui para a faculdade, dizia que em 2019 seria o maior índice, nós seríamos os maiores índices de depressão no mundo. E por incrível que pareça, né, em 2020 só piorou. A situação piorou muito. Se antes a gente recebia casos no consultório de pessoas com um grau grande, assim, querendo realmente matar a dor que estava dentro dele, porque, na verdade, ninguém quer morrer, as pessoas querem matar a dor que está dentro deles. Imagina isso durante a pandemia, e parecia que não ia passar nunca, né, pastora? Gente, chegava uma hora que eu tinha que ser forte, eu tinha que passar para o paciente. Gente, olha, existe uma vacina sim. Olha, tem países que já estão desenvolvendo. Olha, vai dar certo. Mas por dentro o coração da gente estava bem pequenininho. Olha, morreu fulano. Olha, nossa, foi muito, muito difícil. E sabe o que a gente tem que fazer? Agradecer a Deus, porque nós estamos todos aqui, né? Nós estamos vivos, nós passamos. Eu peguei a Covid, graças a Deus só foi uma gripinha mesmo. Mas se a gente não, quem não teve em alguns casos, eu cheguei até a atender pessoas que ficaram entubadas, né, por 56 dias. E aí essa pessoa conseguiu sair dessa situação. E ele dizia assim, olha, se eu tivesse tido mais um pouco menos de ansiedade, se eu tivesse tido mais calma, talvez eu não tivesse sido entubado. Então, muita gente ali foi entubado por medo mesmo. O medo era tanto que aí não tinha muito o que fazer, entendeu? Aí os próprios médicos optavam pela intubação porque não tinha muito o que fazer. Mas o assunto está passando, né, gente? Está passando. Bom, eu sou a Tereza, né, como vocês viram. Eu sou psicóloga clínica há 4 anos. Corajosa, né, pastor? Não é fácil, gente. Mas é maravilhoso, porque eu amo o que eu faço. Eu fui para a faculdade com 49 anos e eu não me arrependo. Nem um minuto, nem um segundo da minha vida. Porque foi uma mudança, assim, uma coragem que eu tive. E graças a Deus, eu encontrei meu caminho. Pode passar. Então, assim, o que é o Setembro Amarelo? A campanha desse ano é Criando Esperança por Meio da Ação. Então, assim, se você tem um familiar, um amigo do trabalho mesmo, que você percebe que ele adoeceu, chega perto, gente, empresta o ouvido, sabe? Entenda que não que aquela pessoa não é vagabunda, que aquela pessoa não que é assim, falta de Deus. A gente escuta cada conversa. Gente, ele está doente de verdade. É o cérebro dele que adoeceu. Pode passar. A gente vai colocar um videozinho, se puder apagar as luzes, que é para entender o que é o Setembro Amarelo, entendeu? Como que ele foi criado, de onde veio. É bem legal.
aqui. Tem som, tá, gente? Como surgiu o movimento de prevenção do suicídio? O Setembro Amarelo é dedicado à prevenção e conscientização contra o suicídio. Cerca de 12 mil suicídios são registrados todos os anos no Brasil, em mais de 1 milhão no mundo. Trata-se de uma triste realidade e, em 96% dos casos, a relação com transtornos mentais. Entre as principais doenças relacionadas está a depressão, seguida do transtorno bipolar e abuso de substâncias. Os índices crescentes de suicídio nas últimas décadas alertam sobre a importância de falar sobre o assunto. Ainda há muito tabu acerca do tema, mas colocar em pauta na sociedade é fator importante para evitar a perda de outras vidas. É nesse cenário que o Setembro Amarelo ganha cada vez mais força. A campanha mobiliza a sociedade para a conscientização sobre o tema falado, sobre como identificar sinais da ideação suicida, como ajudar, como ser ajuda. A origem do Setembro Amarelo e todo esse movimento de conscientização contra o suicídio começou com a história de Mike, nos Estados Unidos. O jovem era conhecido por sua personalidade carinhosa e habilidade mecânica. Tendo como sua marca um Mustang 61 que ele mesmo restaurou e pintou de amarelo. Porém, em 1994, Mike cometeu suicídio com apenas 17 anos. Infelizmente, nem a família nem os amigos de Mike perceberam os sinais de que ele pretendia tirar sua vida. No funeral, os amigos mandaram uma série de cartões e fitas amarelas com a mensagem: se precisar, peça ajuda. A ação ganhou grandes proporções e expandiu-se pelo país. Diversos jovens passaram a utilizar cartões amarelos para pedir ajuda a pessoas próximas. A fita amarela foi escolhida como símbolo do programa que incentiva aqueles que têm pensamentos suicidas a buscarem ajuda. Em 2003, a Organização Mundial da Saúde instituiu o dia 10 de setembro para ser o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. O amarelo do Mustang de Mike é a cor escolhida para representar essa campanha. Aproveitando o ataque mundial, a campanha Setembro Amarelo foi criada no Brasil em 2015. O projeto é um trabalho conjunto do CVV, Centro de Valorização da Vida, e do Conselho Federal de Medicina, CFM. O objetivo é conscientizar sobre a prevenção do suicídio e dar visibilidade à causa. Ao longo dos últimos anos, escolas, universidades, entidades do setor público e privado e a população de forma geral se envolvem neste movimento. Monumentos como o Cristo Redentor, o Congresso Nacional, Palácio do Itamaraty, o Estado do Beira-Rio e o Elevador Lacerda, na Bahia, participam da campanha. Você também pode participar. Ajude pessoas ao seu redor. Incentive. Se precisar, peça ajuda. Pode passar. Bom, acho que deu para entender um pouquinho do que se trata, né, o Setembro Amarelo. E que bom, né, gente? É sempre um prazer estar falando sobre esse assunto, tá? Porque é muito importante. Inclusive, diziam que a gente não deveria falar sobre suicídio, que era melhor deixar quieto, porque estimulavam as outras pessoas. Mas aí chegaram à conclusão que a gente não deve, assim, colocar o fato, né? Ah, a pessoa morreu enforcada, mostrar lá a corda, tal. Não, isso não se deve, mas falar sobre o assunto nós devemos sim. Então, assim, juntando um pouquinho do que aconteceu com a pandemia, né, do Covid-19, então, o suicídio continua sendo uma das principais causas de morte no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, sendo responsável por 1 a cada 100 mortes a cada ano. Mais pessoas morrem por suicídio do que por HIV, malária ou câncer de mama, ou devido à guerra e homicídio.
O suicídio também é a quarta causa de morte no mundo entre jovens de 15 a 29 anos, depois de acidentes de trânsito, tuberculose e violência interpessoal. Então, assim, aqui nós vamos dar alguns dados. 12 milhões de pessoas no mundo, ou seja, 6% da população cometem suicídio. 37% apresenta algum tipo de transtorno, ou afetivo, ou transtorno de humor, ou a própria depressão. Então, está sempre, a maior parte do tempo, ligado a um transtorno mental. 23% por uso de substâncias químicas, 11% por outros transtornos, ou esquizofrenias, ansiedades, transtornos de personalidades. Isso foi um dado que a gente pegou da Associação Brasileira de Psiquiatria. Pode passar. Mundialmente, a taxa de suicídio está diminuindo, mas nas Américas está subindo. Por quê? Porque, tipo, na Europa, no Mediterrâneo, o pessoal viu que tinha um problema, que precisava falar sobre o assunto e tratou da prevenção. É o que o pastor Rafael e a pastora Thaís estão fazendo por aqui, né? Trabalhando com prevenção. E falar, assim, sobre o assunto, criar programas, né? Aliás, aqui na nossa cidade a gente está um pouco carente desse tipo de ajuda, né? E na América está subindo, mas tomara que no Brasil a gente consiga diminuir esses números. Alguns dados sobre a depressão. O Brasil é considerado o país de maior índice de transtornos de ansiedade e depressão, de acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde. Aí dizia que 2021 seria a doença mais incapacitante em todo o mundo. Neste momento, gente, a cada 40 segundos está morrendo uma pessoa. Por essa causa, entendeu? E é hora de a gente cuidar de quem? De nós, na nossa casa interior. Sabe, a saúde mental hoje, ela é o maior luxo que a gente pode ter. Num tempo atrás, né, pastora? Quem tinha QI, lembra? Aquela pessoa tem um QI, ela é super inteligente, não sei o quê. E achava-se que, por conta disso, essa pessoa ia se dar bem na vida, e não era bem assim. Pelo contrário, quem tem saúde mental é que consegue chegar longe. A gente costuma dizer que a pessoa tem que ter couro duro, né? Aguentar as críticas. Inclusive, eu aprendi muito num livro que chama Rosto de Pedra, que dizia o seguinte, que nós precisamos, para a gente ter saúde mental, e eu trabalho muito isso no consultório também, nós precisamos ter ouvidos de discípulos. Então, se eu estiver perto de alguém que está me ensinando algo, gente, eu vou prestar atenção, eu vou ouvir, eu vou perguntar tudo o que eu puder. Mas, se chegar até os meus ouvidos uma fofoca, o que eu vou fazer? O que a gente faz, gente? Morre, esquece, entendeu? Porque isso não faz parte de saúde mental. Outra coisa, segundo passo que a gente precisa ter, lábios eruditos. Então, assim, eu tenho que saber vender meu peixe, eu tenho que saber falar bem e perguntar mesmo, estudar, levantar a mão quando for preciso, se eu tiver alguma dificuldade, se eu estiver perto de alguém que pode me acrescentar. Mas essa boca que ser usada para fofoca, não, nem pensar, entendeu? E aí, o terceiro passo, ter couro duro. Porque quando você estuda, você trabalha, você corre atrás, vem um monte de crítica. E de quem que vem as críticas, gente? Vem da onde? Vem lá da rádio, lá do não sei da onde? Não, vem de quem está perto da gente, né? De quem não faz nada, né? Então, esse é um pouco do ensinamento que a gente trabalha no consultório, realmente fazendo a pessoa se enxergar um pouco, né? Enxergar quem ela é de verdade e não se preocupar muito, né, com o que os outros vão dizer e correr atrás do seu. Para apoiar os países em seus esforços, a OMS lançou uma orientação abrangente para a implementação da sua abordagem. Life, quer dizer, uma live para a vida, para a prevenção do suicídio. As 4 estratégias dessa abordagem são: limitar o acesso aos métodos de suicídio como pesticidas, armas de fogo
altamente perigosos. Educar a mídia sobre a cobertura responsável do suicídio, promover habilidades socioemocionais para a vida em adolescentes e identificação precoce, avaliação, gestão e acompanhamento de qualquer pessoa afetada por pensamentos e comportamentos suicidas. Então, quando a gente recebe no consultório, essa é uma orientação médica também, tem alguma pessoa na sua casa que está muito doente, a ponto de querer cometer suicídio, então você tira de perto dela tudo que possa causar esse tipo de dano, né? Inclusive, quando ela está medicada, a gente orienta a família a não deixar essa medicação com a pessoa, porque é possível que ela possa tomar, né? Então, tomar muito cuidado mesmo, gente. E assim, vamos ter compaixão, sim. A depressão, vai vir um vídeo agora bem bacana explicando o que é a depressão, como ela é formada, como que ela é gerada dentro das pessoas. Então, assim, fique atento aos sintomas da depressão, né? Fique atento. Tristeza profunda, distúrbios de sono, pensamentos negativos, desinteresse e apatia, baixa autoestima, dores físicas, medo de rejeição, choro frequente, mudanças comportamentais bruscas, isolamento, desleixo com aparência e perda de interesse ou prazer. É tão triste que a pessoa, se a família consegue levar essa pessoa para o consultório, ela chega lá, ela fala assim, eu não mereço ser tratada. Ela está tão doente que ela acha que ela não merece ser tratada, ser cuidada. Então, assim, é que nem um passarinho, você tem que começar devagar com aquela pessoa, entender, ouvir as falas. E é isso mesmo, gente, é cuidado total mesmo, é ter empatia, é não julgar. Ai, mas isso é frescura, não é não, gente. É doença mesmo. Pode passar. Aqui, ó, agora vai entrar outro vídeo sobre a depressão, e ele é bem legal. O pessoal daqui está conseguindo ver? Todo mundo já se sentiu ou irá se sentir triste em algum momento da sua vida. Afinal, coisas ruins acontecem nas nossas vidas e ao redor do mundo. Mas enquanto a tristeza não passa de jeito nenhum e nos atrapalha a viver nossas rotinas. A depressão é considerada um dos transtornos mentais mais comuns e incapacitantes no mundo. Mais de 350 milhões de pessoas convivem com a depressão em suas vidas. Chamamos de transtorno depressivo maior a condição na qual uma pessoa sente um constante humor negativo, uma visão muito negativa de si e uma perda de interesse por coisas que antes geravam prazer. A pessoa se sente assim na maior parte do tempo e durante muitas semanas, meses e até por mais tempo. E essa é uma das principais diferenças entre ter depressão e sentir tristeza, que é algo mais passageiro. Pessoas com depressão pensam diferente de pessoas sem depressão. É comum que elas apresentem pensamentos negativos e de desesperança que refletem como elas veem o mundo à sua volta. Esse
Então, vamos falar um pouquinho sobre as prevenções também, né? Depois a gente pode abrir um pouquinho para as perguntas, né? Se alguém quiser perguntar alguma coisa sobre o que a gente está conversando aqui, tá? Então, assim, prevenção ao suicídio. O Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio, comemorado anualmente no dia 10 de setembro. Foi uma data que foi escolhida, mas é o mês todo que tem a campanha. O tema, Criando Esperança através da Ação, reflete a necessidade de uma ação coletiva para lidar com essas questões urgentes de saúde pública. Todos nós, familiares, amigos, colegas de trabalho, membros da comunidade, educadores, líderes religiosos, profissionais da saúde, autoridade, governos, podemos tomar medidas para prevenir o suicídio. E aí, como disse no vídeo, há algumas coisas também que podem ser feitas para ajudar uma pessoa em depressão, né? A praticar exercício físico. Por quê? Porque o nosso cérebro ele recebe uma carga grande de endorfina, serotonina, né? Quando a gente caminha um pouquinho, não é legal? O rosto já fica vermelho, parece que os pensamentos começam a mudar. A gente começa a pensar melhor sobre a vida, né? E aí, ficar um pouquinho longe do celular também, porque é muita informação, principalmente quem tem jovens em casa, parece que eles estão presos, né, ali dentro daquela tela, e só vendo aquele monte de... Até a luz já não ajuda muito. Então, assim, tomar cuidado com os adolescentes. E quem tem adolescente em casa aqui? Dá trabalho, né? Mas, gente, olha, sabe o que eles querem? A gente fez um trabalho bacana numa escola aí, sabe, em 2019, antes da pandemia. Tudo o que eles querem é que vocês peguem no colo, que vocês abracem, tragam para perto, conversem sobre todos os assuntos. Porque se você não o fizer, gente, se vocês não fizerem isso com eles, a rua vai fazer, entendeu? Então, assim, eles têm que sentir que eles são amados, que eles podem contar com vocês, com os pais. Não é fácil. Mas entenda que eles são uma bomba de hormônio, tadinhos, eles não têm culpa. A gente passou por isso, né? Eu faz tempo, mas a gente passou. Né? Então, tratando da prevenção, quem tem... É importantíssimo, se você tem uma pessoa em casa que dorme muito, que não quer mais tomar banho, que não enxerga mais, não consegue ver um pôr do sol, esses ipês maravilhosos que nós temos aí pela cidade. Então, assim, é um sinal de alerta. Corram com esse familiar, tá, gente? E se você está se sentindo assim, peça ajuda. Então, assim, a ansiedade, a gente está falando de depressão, mas eu vou aproveitar para falar um pouquinho da ansiedade. Ela dá um frio na barriga. Quando ela dá frio na barriga, igual agora, né, antes de eu entrar aqui para a palestra, é normal, tá, gente? Umas borboletinhas. Sabe por quê? Porque nós somos humanos, né? E a gente tem que sentir, porque a ansiedade ajudou a gente a sobreviver nesse mundo, né? Porque, por exemplo, eu ia ver uma onça, digamos assim, no passado, lá atrás. Se eu encontrasse com uma onça, eu ia sair correndo, né? Porque senão eu ia virar comida dela. Então, assim, tem que existir esse tipo de ansiedade, sim. Mas quando ela se torna já todo dia, aquela ansiedade, aquela aflição, aquela coisa ruim na barriga, no estômago, e uns pensamentos, um medo muito grande do futuro. O que será meu futuro? O que será de mim? O que vai acontecer? Então, assim, já começa a ser patológico. Então, já está na hora de correr atrás mesmo, de buscar ajuda. E se essa ansiedade não é cuidada, ela começa a se transformar em crise do pânico. Eu já peguei pacientes que ele desmaiava de tanto... É uma dor no peito, é uma sensação assim tão grande de impotência, que essa pessoa chega aí para o pronto-socorro carregada, e chega lá, não é nada assim físico, não é uma doença física, é uma doença realmente do cérebro. Por quê, gente? Vamos entender uma coisa. O cérebro adoece. Quando a gente tem uma dor de estômago, eu vou aonde? Eu não vou procurar um gastro?
no fígado, ou se eu quebro um dedo, eu não vou no ortopedista. É a mesma coisa, o cérebro da gente também adoece por diversos fatores, tá? Ele é um órgão, assim como qualquer outro. Então, assim, vamos desmistificar essa história. Eu não vou no psicólogo, eu não vou no psiquiatra porque é coisa de louco. Aliás, gente, que quer ser louco, né? Que quer ser louco, quer ser normal. Dizem que nós crentes, que nós somos tudo louco, né? Uma loucura boa, né, gente? Não é boa essa loucura? Ser apaixonado por Jesus, né? Que bom que eu posso falar de Jesus aqui. Então, gente, olha, saiba, ninguém está sozinho, busque ajuda. E o que eu percebi também na pandemia foram os vizinhos, os idosos trancados dentro de casa, sozinhos. Uma vez eu fui caminhar e encontrei uma senhora na rua, uma vizinha minha. Essa mulher me abraçava, ela chorava tanto, tanto, tanto. Eu estou em depressão, eu preciso falar, eu preciso conversar. No meio da rua, ela chorava tanto. Aí eu comecei a ver, eu falei assim, às vezes a gente não olha que no muro ao lado mora uma pessoa que está sofrendo. Eu estou trabalhando, eu não percebo lá na indústria, lá onde eu trabalho, que tem um amigo do lado que está sofrendo. Gente, empreste os ouvidos. Deixa ele falar o que ele está sentindo, sem julgamentos. Tudo bem que a gente treina 5 anos para fazer isso, né, pastor? 5 anos ali na faculdade treinando para poder ouvir, né, emprestar esses ouvidos. Mas quem tiver esse dom, já faça isso, entendeu? Então, como diz aqui, você não está sozinho. Antes de encerrar, alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém gostaria de saber alguma coisa? Estou à disposição, tá? Se eu não souber responder, depois a gente conversa. Não precisem ter vergonha, gente. Fiquem à vontade. E eu queria fazer uma. Eu queria saber se existe algum estudo ou se é possível a depressão ser genética. Com certeza. Existe sim. Sabe, eu estava até conversando com a pastora agora. Nós somos um pedacinho de cada antepassado, né? Então, assim, eu tenho um pouquinho do meu avô, do meu tataravô e tal. E quando chega no meu consultório, a gente faz essa anamnese. E, geralmente, quando tem caso de transtorno depressivo na família, é possível, sim, que a outra pessoa tenha também, entendeu? Então, sim, é genético. Se ninguém for fazer, eu vou fazer outra. Pode fazer. Bom, pode parecer idiota a pergunta, mas Não, é uma dúvida. Nenhuma pergunta idiota. No caso, a minha mãe ela tem Alzheimer. Só que no começo o médico diagnosticou ela com uma depressão fortíssima e ele falou que essa depressão agravou o Alzheimer. Hoje está em estado avançadíssimo, avançadíssimo. É possível que essa depressão ainda agrave mais, porque está além do Alzheimer já, está afetando o corpo físico e os médicos não descobrem o que é, porque eles falam que não é só Alzheimer, tem mais alguma coisa. Porém, não diagnosticaram. É possível ainda essa depressão estar ali, mesmo ela tendo Alzheimer? É possível, sim. É possível e ela deve provavelmente ter adoecido. É claro que o Alzheimer tem a ver com o sistema nervoso central, também tem a ver com a parte genética, tudo. Mas é possível que tenha desencadeado por conta da depressão. Mas teria sim. tratamento nesse caso, tendo Então, Alzheimer? se você quiser conversar comigo, a gente procurar saber qual o nível, né, que está esse Alzheimer. Ela lembra das coisas? Como é que é? Não, ela não está falando, ela não está andando. E ela tem 57 anos. E, tipo Então, assim, os médicos falam que não é só Alzheimer, porque o Alzheimer não afeta Então, dessa forma. Precisava fazer uma avaliação com ela, entendeu? Uma avaliação de um profissional, né? O psicólogo, a gente como psicólogo, a gente consegue avaliar, né, essas questões cognitivas. Seria importante, sim, verificar essa parte. Alguém mais? Ninguém tem ninguém em casa? Ninguém tem nenhuma dúvida? Ninguém? Gente, não precisa ficar com vergonha, não. Se vocês tiverem vergonha, eu saio. Pode deixar que eu falo alto. Fala, Nayara. A minha dúvida é se pode colocar a conexão entre a medicação
Então, se ela já está medicada, a pessoa. Então, é importante, gente, sempre ter o acompanhamento psicoterapêutico também, tá? Além do acompanhamento do psiquiatra. Então, você pode estar ouvindo, estar sentando perto, tá? A pessoa às vezes não quer nem levantar. Vamos levantar, olha, tá tudo, o dia está lindo, está dando forças para essa pessoa. Mas a psicoterapia é importantíssima, tá? Nesse caso. Alguém mais? Posso fazer outra, então? Pode. Eu tenho umas crises de ansiedade antes de subir para tocar. Qualquer coisa que eu vou fazer dá umas crises de ansiedade. Inclusive, meus colegas ficam rindo de mim quando tem as crises. E é uma crise bem visível. No caso, teria só como psiquiatra ou teria algum tratamento, algum exercício, sei lá, que eu poderia estar fazendo? Tem uns exercícios bem bacanas. Se você quiser pegar meu WhatsApp, eu te mando. É uma técnica que chama Calme-se. É bem legal. Respirar barrigão, sabe? Respirar, tem a contagem direitinho. Depois eu te mando, é bem legal para você fazer. Mas se isso for nesse caso, talvez não, né? Talvez você tenha essa ansiedade também em outras situações. Eu né? fiz algumas terapias e ela falou que tende a piorar isso. Em nome de Jesus, não. Mas ela falou que vai piorar. Ela falou se eu não tratar. Mas eu não quero usar remédio, né? Se tiver algum paliativo que me ajude. Psicoterapia. Ajuda. Mas depois você pega lá, eu te mando essa técnica. Ela é bem legal para ajudar a acalmar. E aí, tipo assim, o que eu ensino para os pacientes? A minha técnica é cognitivo-comportamental. Terapia cognitiva comportamental. A gente trabalha com pensamento. Então, assim, por que eu estou tendo essa crise? Tem sentido isso? Sabe? Perguntar para você mesmo. Identificar. Por exemplo, você já identificou que você tem essa crise aqui, quando você vai tocar. Então, quando você identifica, você consegue compreender melhor e fazer umas perguntas para você mesmo e mudar esse tipo de pensamento. Essas são crenças erradas, né, que a gente tem. Entendeu? São tipos de crenças que não está certo aí no seu cérebro. É só você mudar. Tem como mudar, viu? Você tem esperança. Fica tranquilo. Alguém mais, gente? Como que está nosso tempo? Eu acho, por algumas coisas que eu já ouvi, eu achava que eu era ansioso, no sentido assim, eu tenho que resolver algo, poderia ser amanhã, mas fica algo assim, tipo na minha cabeça e no meu peito, não, vou ter que fazer isso logo, porque eu quero acabar logo e pronto. Isso é considerado essa mesma ansiedade que ele tem, ou é simplesmente eu sou só apressado para resolver? Tipo, por exemplo, eu poderia lavar essa louça hoje, poderia lavar amanhã, mas eu não aguento ver esse negócio aqui, eu quero que lave hoje, deixe certo hoje, porque amanhã eu não quero fazer isso. Você não quer ir lá em casa, não? Não, a louça é só um exemplo. Eu não faço isso, é ela. Tem um monte de louça para lavar. Que bom que você é assim. Isso é bom. Não, mas eu não lavo a louça, eu só foi um exemplo. Não vale, né? Ele tinha que lavar, né? Homem também tem que lavar a louça. Não, por exemplo, eu vou fazer uma entrevista de emprego, vai me causar uma ansiedade, tá, gente? Isso faz parte da vida, é normal. Mas se você perceber que tudo está causando ansiedade, aí você tem que parar para pensar se isso é patológico. Por que é patológico? Doença, né? Ou se isso eu consigo lidar no dia a dia, entendeu? Então é uma questão também que deve ser avaliada. Tem mais alguns casos ou só no caso de lavar louça? Não, uma coisa que eu me deparei que aconteceu, quando a gente ia viajar, hoje por exemplo, resolveu ir viajar, hoje é dia 2 do mês, vai viajar no dia 25. Quando eu percebi, essa viagem para mim é interessante, eu comecei a perceber que eu estava querendo muito que chegasse logo o dia 25. Por exemplo, ia muito longo, muito tempo, ia demorar muito, né? São 23 dias, e eu percebi esse desejo intenso de chegar logo o dia 25. Isso é
uma crise de ansiedade, que nem tipo ele, ou é Não. só pressa mesmo? Então, é assim, se você está acostumado a viajar sempre, né? Você faz essa viagem uma vez por semana, então isso vai se tornar natural na sua vida e já não vai mais causar ansiedade. Por exemplo, eu estou com tanta saudade de ir para a praia que se falar, ó, dia 30, dia 25 você vai, eu vou ficar ansiosa também, entendeu? Eu não vou ver a hora de pisar meu pé na areia. Depois dessa pandemia a gente não vê a hora. Então, está tudo dentro do controle ainda, no seu caso. O que é ansiedade? Você ter só pensamentos negativos. Nossa, eu vou viajar? Nossa, mas se o carro quebrar? Se der alguma coisa errada? E se eu chegar lá e afogar no mar? Sabe, assim, isso é preocupante. Você não conseguir ver nada bacana, entendeu? Agora você fala, não, eu vou viajar, eu vou botar o pé na areia, aí é diferente. É uma ansiedade normal, fica tranquilo. Assim como nem toda tristeza faz parte é depressão, tá? Gente, nós temos que falar de emoções também. O que são emoções? Alegria, tristeza, dor, raiva. Então, assim, se eu vivenciei um luto, eu tenho direito de chorar, eu tenho direito de ficar triste, eu tenho direito, sim, e eu devo chorar, eu devo vivenciar aquele luto até o final. Não adianta eu ficar fingindo que não aconteceu nada, porque aconteceu e é sério, e você tem que... É com as dores que a gente cresce. Agora, assim, a gente imagina que o luto tenha de 7 a 8 meses. Se passar muito tempo, aí sim, aí é patológico. Opa, vamos buscar ajuda, que essa pessoa já caiu em depressão. Então, não se preocupe. Tristeza, raiva, nojo, alegria, tudo faz parte, são as nossas emoções. Faz parte das nossas emoções, tá? Então, fica tranquilo que você ainda tem jeito. Tá bom? Alguém mais? Você vai mandar ele lavar a louça, né? Eu já vi alguns casos em igreja. Pessoas que a gente sabe que tipo, já é crente há um tempo, e essa pessoa tem depressão. E eu já me perguntei muitas vezes, nossa, mas como que uma pessoa que tem Deus, como que uma pessoa que tem Jesus se permite ficar doente? Aí, tipo, até que ponto você ter Deus pode interferir na doença? Ou, tipo, não tem nada a ver, é uma coisa além? Meio que eu fico meio confusa. Tipo, por exemplo, se fosse comigo, talvez. Nossa, mas eu tenho Deus, Deus me ajuda. Será que isso poderia me trazer uma cura? Ou poderia me direcionar de alguma forma? Como a gente estava falando, né? O dedo adoece, o pé adoece, o cérebro adoece, né? E Deus, em sua sabedoria, Ele colocou profissionais para nos ajudar nessas situações, né? Ele faz milagres, sim. Ele muda qualquer situação, sim. Mas Ele também colocou médicos, colocou psicólogos, colocou os pastores para estar ajudando vocês. E como o cérebro é um órgão e ele também adoece, gente, isso não... Tem que procurar uma ajuda psiquiátrica, não tem o que fazer. Tem que tomar medicamento, entendeu? Por exemplo... Eu peguei outro dia um caso do moço que ele queria se matar, ele queria. Eu podia orar, eu podia fazer o que fosse ali com ele. Não ia adiantar se eu não levasse ele até o pronto-socorro para ele ser medicado. Porque o cérebro dele estava adoecido. Então, a gente tem que fazer essas separações, essa desmistificação. Por que pastor tal se matou? Por que ele fez isso? Gente, será que alguém sabe a dor que ele estava vivendo? Como eu disse no começo, ninguém quer se matar, as pessoas querem matar a dor. Então, assim, vamos entender que mesmo dentro da igreja, existem muitas pessoas doentes, tá? E quebrar esse mito de psicólogo, de psiquiatra, saber a hora de mandar para isso que é espiritual e o que é do cérebro, entendeu? Então, assim, o cérebro é um órgão como outro qualquer. Deu para responder? Você entendeu bem? Não é a falta de Deus, não é. É uma doença muito séria, gente. Ela é muito séria, muito grave. Então, assim, estejamos atentos aos nossos amigos da igreja também, nossos irmãos, entendeu? Se eu consigo? Como que a pessoa consegue? Então, a bipolaridade, a pessoa fica... Às vezes ela fica um tempo muito, muito, muito feliz.
E nessa felicidade chega até a ser perigosa, porque ali ela vai mudar o mundo, ela vai ser ela é a pessoa mais feliz do mundo, ela cria projetos, ela faz compra, é um pico muito alto. Mas a hora que essa pessoa desce, porque assim, ela fica uns dias na alegria e depois ela desce e fica muito deprimido. E a hora que entra na depressão, ela cai de uma forma que também para levantar é muito difícil. Então, assim, é preciso procurar ajuda psiquiátrica, tá? E psicológica também, tá? E confunde muito com o borderline. O border, ele sente todos os sentimentos ao mesmo tempo, tudo. Ele é alegre e ao mesmo tempo ele é triste e ele tem uma mistura de sentimentos dentro. E o borderline, ele se corta, ele se machuca e ele só, por conta dessa tristeza, dessa coisa louca que ele sente dentro dele, esse sentimento avassalador, ele acaba trazendo para perto deles pessoas doentes também, normalmente se envolvem em relacionamentos muito ruins. Então, assim, no consultório eu acho que é um dos transtornos mais difíceis de lidar, o borderline. Tem mais? E por trás, como eu trabalho muito com dependência química, até por conta do amor exigente, né? O dependente químico normalmente tem um transtorno por trás. Normalmente tem uma depressão, tem um border, a gente precisa identificar o transtorno para poder ajudar esse dependente químico também, entendeu? Existe também. E assim, a mulher, ela adoece, né? Hoje, graças a Deus, a gente já está sabendo que no Hospital de Ribeirão Preto eles desenvolveram já uma cura, né? Uma ajuda aí mais profunda. E assim, ela rejeita a criança, mas não é culpa dela, tá? Ela está adoecida, então também precisa de ajuda médica urgente. Alguém mais? Eu aqui, rapidinho. Como é que eu posso reagir a uma pessoa que está com começo de depressão? Ou como é que eu faço para eu saber como a pessoa está com começo de depressão e um amigo ou pessoas de fora, quando a pessoa fala, eu estou com depressão, e começa a dar risada da pessoa, como é que eu posso estar ajudando essa pessoa? Então, como eu disse, se ela está numa tristeza porque houve uma perda de emprego ou uma perda de uma pessoa, tal, então sempre tá do lado dessa pessoa mesmo, tá ali junto. Agora, se é o começo da depressão, como você identifica? A gente colocou um post ali falando, né, que essa pessoa, ela não consegue mais ver cor, ela não quer mais sair de casa. Você percebe ela mais no cantinho dela, isolamento. Isolamento é um dos principais sintomas da depressão. E como você pode ajudar? Chega perto sem julgar, sabe? Senta com ela, você quer ajuda, você quer procurar um profissional, você quer aí que a gente vê um médico para você, vamos conversar com alguém. Às vezes a pessoa só quer conversar. Às vezes eu pego uns casos lá, que a pessoa está tão triste, tão mergulhada naquela depressão, mas aí ela começa a conversar, ela se sente ouvida. Isso é muito importante. Ela se sentir ouvida e ela começa a melhorar. Porque ela só precisava botar para fora o que estava represado dentro dela. Carinho, amor, amizade ajuda bastante. Deu o nosso tempo? Doutora, boa noite. Boa noite. Até que ponto a medicação pode intervir no problema da pessoa sem que ela venha se tornar uma dependente desse medicamento? Porque eu tive aneurisma há 3 anos, faço tratamento com psicólogo, psiquiatra, e é assim, o dia que eu não tomo meus medicamentos, parece que eu não tomo banho. Porque eu fiquei tão dependente dos medicamentos que parece que é uma coisa que eu posso até estar bem. Mas se eu não tomar o remédio, parece que a minha cabeça muda assim completamente. Então, por isso a importância de você estar... Você está indo sempre no psiquiatra? Já faz um tempo já que eu não vou. Então, é bom voltar, porque assim, com medicamentos o psicólogo não mexe. A gente sabe, entende... Mas quem tem que
falar agora você pode parar ou não, é o psiquiatra. O psicólogo pode até identificar e falar, olha, conversa com o seu psiquiatra, que você já está bem. Aí o que o psiquiatra vai fazer? Ele vai fazer um desmame, sabe? Ele vai tirando assim, você toma um, você vai tomar meio. Então vai tirando aos poucos até o seu organismo dar conta e você poder ficar sem. Mas como se trata de um aneurisma, desculpa, estou falando, mas é importante que você procura. Foi o psiquiatra ou foi o neurologista que passou? Foi o psiquiatra. Psiquiatra mesmo? Psiquiatra. Então é importante que se faça uma chapa e ver como que está, né, uma radiografia, ver como que essa doença está se comportando, né, para ele poder tirar ou não a medicação. Mas dá para tirar sim, dependendo Porque do como caso. ele disse, sem querer interromper a senhora, mas já interrompendo, eu tinha um transtorno bipolar. Às vezes eu chorava, eu dava risada, então era tudo ao mesmo tempo. Agora eu não sei se era devido ao aneurisma que eu tive, mas era uma coisa bem louca, assim. Pode ser causado pelo aneurisma, porque dependendo do lugar que ele está no cérebro, pode trazer essas emoções descontroladas, assim, entendeu? Mas procure o seu médico, faça o tratamento direitinho, tá bom? Muito obrigado. 5 minutos, gente. Aproveitem. Ninguém? Podemos encerrar? O pessoal ali, ó, tá quietinho. Então, e assim, o cérebro é uma coisa tão séria que envolve até nos distúrbios alimentares também, né, Ana Paula? Minha amiga Ana Paula está aqui com a gente, ela é nutricionista. E a gente conversa bastante, né, Ana, sobre essas questões psicológicas junto com obesidades e outros transtornos relacionados à alimentação também, né? Mais alguém, gente? Posso encerrar? Então, assim, dicas. Então, tem diversos casos, né? Eu já vi até um caso de uma criança que ele caía toda hora, ele trombava nas paredes, aí o pai ficou atento, levou para o psiquiatra, para o neurologista, nesse caso é neurologista, que fez uma tomografia e descobriu que ele estava tem aneurisma, tem tumores no cérebro. Então, assim, o corpo vai dando sinais, entendeu? Você pode cair na rua, fica meio sentindo bêbado. Então, assim, tem diversos fatores que podem ser identificados, sim. Mas o tratamento, o primeiro passo é procurar um neurologista. Certo? Pronto? Bom, então, o que a gente precisa fazer, né, igreja, para ajudar uns aos outros? Olha ali, ó. União, né? Ficar juntos, participação na vida do outro mesmo, né? Com carinho, com amor. Então, lembrando que uma das características dessa doença é o isolamento. Então, se vocês perceberem aqui no grupo de vocês que tem alguém se isolando, que, sabe, não quer se cuidar muito, a aparência já está desleixado, então você começa a perceber esses sinais de doença. Então, assim, o grupo vem contribuir para que os participantes em questão se sintam acolhidos, reintegrados. Se nossos, aqui é da minha teoria, do Aaron Becker, um pensamento que eu gosto muito. Se nossos pensamentos forem limpos e claros, estaremos melhor preparados para alcançar nossos objetivos. Pode mudar, por favor. Então, a saúde mental, gente, é a verdadeira riqueza do século XXI. Vamos cuidar daqui, ó, da nossa casinha, entendeu? Vamos lá? Pode passar. Bom, gente, eu não podia, né? Esse versículo bíblico aqui, ele mudou a minha vida, ele mudou a minha história, entendeu? A gente, tem horas que eu ouvia muito alguém falando no meu ouvido, tipo,
dentro de mim mesmo, né? Você não vale nada, você não presta, você não vai conseguir, nada do que você fizer vai dar certo. Aí um dia eu prestei atenção nesse versículo, Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar fim que esperais. Daí eu entendi que eu sou filha do Deus Supremo. E nós somos, tá, gente? E Deus, gente, nunca vai falar que você não presta. Ele nunca vai falar que você não vale nada. Ele nunca vai falar que você não vai chegar a lugar nenhum. Pelo contrário, o Espírito Santo de Deus, ele entra no nosso coração e fala, vai lá, você vai conseguir. Tá, gente? Vocês vão conseguir. Sabe por quê? Eu fico imaginando assim, quando Deus nos fez, ele colocou um pedacinho de cada um, né, de genética em cada um de nós. E aí, daí ele colocou dentro de nós, sabe o quê? Propósitos e dons. Qual a diferença de dons e propósitos? O dom é aquilo que você já traz desde cedo. Os músicos aí devem saber, né? Gosta de tocar, outros gostam de escrever. Na escola você já vai desenvolvendo esses dons. E propósito é o que vem junto com esse dom. Eu sabia desde pequena que eu ia ser psicóloga. Eu sabia, eu queria. Um dia eu acordei na minha vida e falei, eu vou ser psicóloga. E sabe o que acontece? Quando você está vivendo o propósito de Deus, é tão maravilhoso, mas tão maravilhoso que Ele supre todas as nossas necessidades. Então, assim, qual é seu dom? Eu vou deixar essa pergunta para você. Qual é seu propósito aqui na Terra? Sabe por quê? Que nós viemos aqui, sabe para quê? Porque nós estamos no caminho da evolução, sabe? Nós viemos aqui, nós estamos de passagem. A minha mãe estava aqui há 4 anos, hoje não está mais. Meu irmão faleceu em abril. Então, assim, a gente tem que entender que nós somos viajantes deste tempo. E é um prazer, gente, é um prazer estar junto com vocês nesse tempo, estar dividindo essa época com vocês. Tá? É um prazer muito grande poder nos conhecer. E aí, o que eu faço com isso? Eu vou viver bem, sabe por quê? Sabe quem é a fonte do mais puro amor? Deus. E eu vou beber dessa fonte, eu vou cada dia mais. E quando eu bebo dessa fonte, eu transmito isso para as pessoas que estão do meu lado. Eu vou fazer a vida das pessoas mais felizes e a minha, certo? Então, o último versículo, que é muito importante para mim. Amar a Deus sobre todas as coisas e até o próximo como a ti mesmo. Gente, mas como que eu vou amar o meu próximo se eu não me amar? Quem consegue? Quem não se ama, não ama ninguém. Não ama namorada, não ama marido, não ama filho, não ama nada. Porque ele não se ama. Então, assim, primeiro Deus, depois eu, depois o próximo. Porque se eu me amo o suficiente, se eu tiver esse emocional sarado, curado, eu vou respeitar as pessoas, eu vou respeitar as diferenças e vamos contribuir para um mundo melhor, ok? Mas, só passar mais um, por favor. E essas são as minhas riquezas. O Gabriel, a Manu, a Lola, meus bens maiores que eu tenho nessa terra. O Gabriel é meu sobrinho neto, a Manu eu não tenho filhos, mas eles são os meus amores e a minha cachorra que é minha filha. A Lola. Ela é linda, ela é uma pretona enorme, assim. O pessoal fala, nossa, mas que cachorra linda, o que você dá para ela? Eu falo, amor. Amor. Então, e o pôr do sol, né, que eu acho que representa bem esse mês de setembro, né, da gente olhar um pouquinho lá para fora, ter os ipês maravilhosos aí na rua, colocar cor nas nossas vidas e amor. Muito obrigada, tá, pastora, pela oportunidade, obrigada por ter participado da vida de vocês um pouquinho.